Na última semana, as redes sociais se encheram de termos como Noite dos Cristais, Terceiro Reich, nazismo e outros. Não foi para falar de Holocausto exatamente, mas sobre uma operação da Polícia Federal para desarticular uma rede de notícias falsas. Como resposta, vieram as famigeradas notas de repúdio da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, do Comitê Judaico-Americano, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel, que também fez nota de repúdio. Mas hoje a gente quer entender qual é a verdadeira relevância de usar o nazismo para falar de qualquer coisa, de banalizar esse termo. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquiso temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. Hoje temos dois convidados, a Karine Guelka, psicanalista e diretora da Marcha da Vida, e o Celso Zilbovicius, coordenador educacional da Marcha da Vida. Bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado participar com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer. Legal. Então, para começar, para quem não conhece, né, está escutando a gente, o que é a Marcha da Vida? Então, a Marcha da Vida é um projeto que a gente criou desde 2007, ou seja, ele já tem 13 anos, onde a gente leva jovens, inicialmente eles eram mais novos, hoje eles têm 20 a 35 anos, para conhecer o que foi a história pré-Segunda Guerra Mundial, o que foi a história do nazismo, do processo de ascensão do nazismo, do longo processo que levou à solução final dos judeus na Europa, e depois a gente leva eles para a Alemanha para conhecer o lado do perpetrador da história, e finalmente em Israel a gente chega com a tentativa de responder questões que foram levantadas durante toda a viagem. Como na atualidade a gente está lidando com isso, o que a gente pode fazer a partir da responsabilidade desse legado do Holocausto. O nosso objetivo é criar jovens com pensamentos críticos, comprometidos com o outro, com cuidado do outro a partir do entendimento do que foi a Shoah, e que possam levar esse legado adiante como testemunhos. Bom, ficar bem claro então, né, Karina e Celso, como o que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com a Marcha da Vida, né? Então já quero perguntar a opinião de vocês sobre esse uso do Holocausto em relação à política brasileira. O que vocês pensam? E aí acho que a gente consegue falar de dois lados, né? Tanto da esquerda, que compara o atual Brasil à Alemanha da década de 30, antes da solução final, e também a direita, que usa o nazismo como um sinônimo de comunismo. Como é que vocês veem isso? Bom, eu acho que isso é muito complicado, muito problemático, porque acho que tem um processo de banalização do que foi a história do nazismo, né? Quer dizer, uma coisa, eu acho que tanto um lado como o outro fazem alusões a regimes totalitários, ao autoritarismo, mas acho que você trazer questões ligadas à barbárie, ao genocídio, que é o que aconteceu no Holocausto, e trazer para o contexto atual, sem o devido cuidado de trabalhar a questão do legado, de direitos humanos, do que significa todo esse processo universal que a herança do Holocausto trouxe, é muito complicado, porque vira coisa misturada, sabe? A coisa da memória fica muito, muito perturbada. Eu acho muito complicado tanto o uso, né, desse processo, mas mais ainda, eu acho que é usar constantemente na mídia estas questões de comparação com o nazismo ou, pior ainda, com o Holocausto. Qual que é o perigo dessa banalização, né? A gente tem visto recorrentemente, não só ministros, membros do atual governo, mas, como você falou, aparecendo na mídia. Qual que é o perigo disso? Olha, eu vou te responder isso dizendo do que é banalizar. Banalizar é tornar comum, é normalizar, é vulgarizar, é trivializar. Quer dizer, na hora que as pessoas podem usar a história do Holocausto, retirando a importância do que aconteceu, retirando a relevância dos fatos e usando elas já
para garantir os seus privilégios, para garantir o seu lugar de poder, ou para garantir que tem razão numa discussão, a gente está perdendo a noção dos valores. A gente está deixando as coisas ficarem muito banais. Quer dizer, tem coisas que não se comparam e que a gente não pode comparar. A gente não pode usar as teses da história para provar o nosso ponto de vista e para garantir os nossos privilégios e comparar sem dar devida dimensão dos fatos históricos e dos acontecimentos. Quer dizer, usar a história a meu bel prazer, porque eu quero ter razão nessa discussão. Então, a gente sabe que essa é a origem do negacionismo. O negacionismo é um processo muito sério que a gente está vivendo, de negação da história, de negação da ciência, de fatos, e negação da própria humanidade, né? Ele deslegitima o que aconteceu, ele deslegitima o sofrimento das pessoas e ele coloca as pessoas num lugar muito solitário e muito impotente. Quem nega o Holocausto, né, também é igual a quem nega a ciência, o conhecimento. Quer dizer, você poder reescrever a história de acordo com a sua necessidade é ser negacionista. E a gente, tudo bem, falar de negacionismo, né, Karina, é algo muito, muito sério dizer que o Holocausto não aconteceu. Mas, de certa maneira, você colocar o Holocausto como sendo uma coisa tão banal, uma operação da Polícia Federal num combate a notícias falsas, a propagação de notícias falsas, dá para dizer que isso também é negacionismo de alguma forma? Dá para dizer que isso é revisionismo, né? Quer dizer, você poder dizer que uma coisa é comparável à outra, pegar duas coisas totalmente assimétricas e incomparáveis e colocar elas no mesmo nível de comparação é dizer, olha, eu entendo que a história ela precisa servir a mim e as minhas agendas, né? Ela não é algo da humanidade, ela não faz parte de uma memória coletiva, ela é para ser usada a meu bel prazer. Então, eu que sou responsável pela memória coletiva da humanidade, ou seja, banalizar é dizer, isso não é de todo mundo, isso é meu e eu uso como eu quiser. E eu acho, só complementando o que a Karina colocou, eu acho que assim esse processo é você capturar um pedacinho da história, de algum elemento, para usar, para ter os efeitos ideológicos, inclusive. Então, por exemplo, esse caso que você citou, do processo que acontece com as pessoas e que a Polícia Federal foi lá. Essas pessoas vão ter seu devido direito à defesa. Então, você não pode comparar com o processo de um regime totalitário, onde as pessoas foram absolutamente levadas para campos de concentração na época, ou sinagogas queimadas, sem nenhum processo judicial, sem defesa. Então, assim, você vai comparando coisas como elas se fossem semelhantes, porque você, de certa maneira, está manipulando a teu bel prazer, para ter os efeitos ideológicos. Exatamente, e dando nome aos bois, né, esse exemplo específico que a gente está usando, né, foi o Weintraub, fez essa comparação, essa coisa de usar a seu bel prazer para suas finalidades ideológicas. É o caso ele do usou... Weintraub, é o caso então... do Ernesto Araújo, que usou a fotografia do pórtico de Auschwitz. Eles vão usando essa alusão ao regime nazista como se tivesse um fetiche, inclusive pelo nazismo, por esse capítulo da história, mas sem analisar profundamente o que ele significou, né? Exatamente. O que me incomodou bastante foi ele ter dado essa carteirada, né? Ele que nunca reivindicou uma identidade judaica, agora reivindicando para ser autorizado, né, a fazer esse tipo de comparação. É uma pena, porque você perde a oportunidade, como se tem muito, de você trazer para o contexto atual o que o legado universal da Shoah significa, né? Do quanto o homem é capaz de chegar até a barbárie, do quanto o homem é capaz de produzir o mal, do quanto o ser humano é capaz, por forças ideológicas, de construir uma situação onde você é obrigado, muito entre aspas,
né? E vende essa ideia para a sociedade a destruir o outro para conseguir os teus ideais, né? Então, acho que assim, a gente teria, e sempre teve, uma oportunidade enorme de trazer o legado do Holocausto, ou do que foi mesmo o regime totalitário, autoritário do nazismo, para discutir a nossa realidade, e não ficar com esta simplificação, né, como a Karina falou, de um revisionismo histórico fruto de uma ideologia, né? Uhum. Bom, e tudo que a gente vê contra esse tipo de discurso são notas de repúdio. Inclusive, isso virou até piada na internet, né? Que tudo que acontece hoje em relação a movimentos autoritários, a revisionismo histórico, hoje no Brasil, tudo que tem como resposta é nota de repúdio. Vocês acham que, nesse caso, isso é o suficiente? E, se não, o que mais poderia ser feito por parte da sociedade civil e também das instituições judaicas? Para sair um pouco desse lugar, né, de reação sempre, né? Olha, não há dúvida de que isso não é suficiente, de que é muito pouco. Eu acho que a gente precisa partir para uma ação, né? Não acho que basta a gente ser não racista, a gente precisa ser antirracista. Quando o outro fala algo sobre o negro, a gente precisa reagir. Quando o outro fala algo sobre o judeu, a gente precisa reagir. E assim com o índio, com o homossexual e com todas as minorias, que eu acho importante lembrar que também foram vítimas do Holocausto. Quer dizer, é um movimento que precisa iniciar pelo individual, mas que também precisa se coletivizar, né? A gente precisa formar rede, a gente precisa entender, como a Lilia Schwartz disse outro dia, que o nosso presente está cheio de passado. E como que a gente vai usar esse passado como instrumento para uma luta nesse presente? Ou seja, nota de repúdio é um começo tímido de uma batalha que precisa continuar, tanto individualmente quanto coletivamente. E eu acho que, de certa forma, a nota de repúdio é um instrumento importante, no mínimo mais imediato, para mostrar para quem faz isso de que há um setor significativo da sociedade que não é a favor, que não concorda com isso. Marcar a posição, né? Marcar a posição. Mas acho também que um processo educativo é muito importante. Acho que esse processo de cada vez mais a gente trazer esse debate contra minorias, né? Veja, nesse momento, os Estados Unidos, mais uma vez, pega fogo por conta da intolerância, por conta de problemas, digamos, históricos que tem no preconceito, da discriminação contra a população negra no país. Então, eu acho que, assim, são momentos importantes para a gente começar a aprofundar um pouco mais o debate do que todos esses momentos históricos podem estar ensinando para nós, assim como foi o apartheid, assim como foi o genocídio de Ruanda, porque a gente vai esquecendo muito fácil. Então, acho que assim, trazer isso num processo educativo também é importante. Fazer com que as pessoas cada vez mais não só lembrem disso, mas entendam o que significa isso para o momento atual. Não, sim, o trabalho de base é muito importante nesse sentido. E da experiência de vocês, vocês acham que a sociedade brasileira sabe de fato o que foi o Holocausto, como a gente prefere chamar, né? O que foi a Shoah? Olha, eu acho que, de certa maneira, a população sabe, talvez de forma superficial, muitas vezes, através de filmes ou de televisão, essas coisas da grande mídia, mas ela não sabe com detalhes. Então, acho que essa é uma questão importante, que a gente tem um compromisso cada vez maior de trazer isso, de fazer com que toda essa história seja disponível para todas as pessoas. Só para você ter uma ideia, na última terça-feira, eu e a Karina participamos de uma live com cerca de 1.200 educadores da rede pública do estado do Ceará, sobre isso, né? Sobre como é educar o Holocausto e o legado do Holocausto em sala de aula e tal. E foi surpreendente as reações deles, né? Inclusive de materiais, se trocando materiais
didáticos, a história de Anne Frank. Então, tem ainda um grande potencial para a sociedade brasileira estudar esse assunto, dialogar de forma crítica e reflexiva sobre esse assunto e ver o que ela pode tirar dessa lição tão nefasta da humanidade para o seu cotidiano, né? Eu acho que, na verdade, tem ainda coisas a serem faladas a partir desse assunto. Né? Nós temos preconceitos contra homossexuais, violência, inclusive, violência contra a mulher, violência contra negros. Então, acho que a gente tem muito a discutir. Então, não é só o que a sociedade sabe ou não, que a sociedade pode ainda aprender disso. Uhum. E vocês começaram a falar um pouco sobre essas outras formas de preconceito. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que algumas pessoas podem até se sentir um pouco provocadas, mas não é a intenção. Eu queria saber se, de certa forma, vocês acham que os judeus acabaram se apropriando um pouco demais da história da Segunda Guerra Mundial. Vocês não acham que se fala pouco dessas outras vítimas, como, por exemplo, os homossexuais, os negros, comunistas, testemunhas de Jeová, os ciganos e diversas outras minorias que também morreram no Holocausto? Acho que a gente bate muito na tecla dos 6 milhões de judeus, mas morreram quase o dobro de seres humanos no Holocausto. Vocês acham que isso acaba ficando, às vezes, um pouco de lado também? Olha, eu acho que tem um demais que está relacionado realmente à extensão do que foi o Holocausto para o povo judeu. 6 milhões é um número muito expressivo que a gente não consegue nem imaginar, nem que a gente faça um exercício do que sejam 6 milhões, a gente não consegue pensar. Então, acho que temos aí muitas marcas de um passado coletivo extremamente traumático. Agora, me parece que cabe às próximas gerações, as que não sofreram diretamente o trauma da Shoah, né, mas que também sofreram de alguma forma na segunda geração e na terceira geração, os filhos e netos das vítimas com certeza também sofreram, mas acho que cabe a nós dar um caráter universal para essa memória e sim, incluir todas as minorias, porque de fato foram todos vítimas e a vítima ela não pode ser culpada pelo que aconteceu. A vítima foi vítima porque ela é diferente, porque ela pensava diferente do que aquele regime totalitário queria que ela pensasse. Agora, o problema talvez maior seja ficar no lugar da vítima, né? Porque esse processo de vitimização, ele rouba muito a potência das pessoas. Então, se eu sou vítima, eu sou fraco, eu sou impotente, o mundo todo está contra mim, eu não posso fazer nada a não ser me defender. Quer dizer, o processo de vitimização, ele rouba a potência do indivíduo, ao passo que a questão de universalizar o Holocausto, né, de entender que ele foi um genocídio, como outros que também aconteceram, então, nesse sentido, ele é universal, mas ele tem de particular aquilo que foi organizado e sistemático, a morte burocrática de pessoas por um regime na Europa do século XX, culta, isso é particular do Holocausto. Mas na hora que a gente se conecta com as outras minorias, a gente põe para circular a nossa dor, a nossa questão traumática, aquele que viveu a barbárie na pele, ele pode se sentir parte de algo maior. Então, lidar com o trauma individual passa por colocar ele para circular no coletivo, né? Aquela pessoa que estava no campo de concentração foi obrigada a um trabalho psíquico gigantesco para conseguir sair desse lugar traumático e paralisante. E é isso que a gente tem que aproveitar na hora que a gente coletiviza e cria a memória coletiva, que as pessoas ganham potência e podem usar isso para uma luta no sentido de construir algo novo. Agora, não acho justo dizer que quem passou pelo campo de concentração teria que ser um ser humano excepcional, que além de passar por tudo que ele passou, ele não pode ter
efeitos e consequências do trauma. Pelo contrário, É o eu acho que que o nosso amigo Daniel Dweck, que é diretor executivo do IB, sempre diz, né? Campo de concentração não é escola, né? Exatamente. Não, exatamente, é lugar de produção do traumático. Quer dizer, olha pelo que aquelas pessoas passaram. Vamos deixar elas em paz e vamos nós assumirmos a luta de levar as lições que a gente aprendeu a partir do exemplo delas adiante para essa luta de um futuro mais interessante para toda a humanidade. Agora, tem também, eu só complementando o que a Karina colocou, acho que assim, não é uma questão de se apropriar demais. Eu acho que tem um fato que é absolutamente inegável, nós todos fomos, entre aspas, privilegiados, porque nós convivemos com sobreviventes que viveram isso na pele. E nós ouvimos os relatos, né? Então, claro que quando você ouve o relato de alguém que vivenciou essa experiência, ele tem um certo peso. E aí, concordando com o que a Karina colocou, quer dizer, qual é o desafio nosso, como educadores, enfim, como gerações posteriores? Trazer esses relatos e toda essa memória já para uma outra perspectiva, sem necessariamente a gente se desvincular dessa memória. Eu acho que esse é um exemplo claro. O povo judeu não vai nunca se desvencilhar dessa memória, porque ele perdeu um terço do povo. E perdeu não só numericamente, qualitativamente, toda uma civilização de judeus que viviam na Europa, principalmente na Europa Oriental. É o que a gente chama da civilização do Yiddish. Então, isso, de certa maneira, se perdeu, e é claro que isso marcou a vivência judaica. Isso não quer dizer, nesse particular da memória judaica, que a gente também não possa dialogar com uma memória universal. Sim. E pensando nisso, vocês acham que é pertinente, então, falar em holocaustos modernos, como é que acontece hoje com a população negra no Brasil? Eu diria que eu não chamaria de um holocausto moderno, porque eu acho que assim, o que a Shoah representou, e acho que é importante até a gente diferenciar a palavra holocausto do Shoah. Shoah é a tragédia, é o genocídio. Eu acho que ela não acontece nesse momento da maneira como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, enfim, com esta matança sistemática. Eu acho que o que acontece, de certa maneira, é, sim, um genocídio social, acho que é um genocídio ideológico, como a gente conversou sobre a questão da politização banal e politização superficial desta história, e não só com a população negra. Acho que a população negra, claro, que tem um peso muito grande nesse processo da discriminação, e até hoje tem no Brasil, e acho que essa questão do que acontece, e é muito mais velado, né? Eu acho que é muito mais subjetivo. O que a gente tem que fazer, na verdade, é falar sobre essa questão, trazer à tona, né? E denunciar muitas vezes o que acontece, principalmente quando a ameaça que a gente vive atualmente, de todas essas questões virarem política de Estado, né? Então, acho que a gente tem que estar alerta contra isso, não só contra o negro, contra o homossexual, contra as minorias em geral, né? Quer dizer, a ameaça paira no ar, né? Na questão, digamos, de uma oficialização de um determinado comportamento preconceituoso, e que isso é muito ruim, é muito nefasto para a sociedade brasileira. Para complementar, eu também diria que se a gente pensar que a gente foi, acho que o último país a abolir a escravidão, a gente pode pensar que no Brasil a gente tolerou tempo demais que outro ser humano fosse tratado da forma que a escravidão propõe, né? E o quanto a gente ainda convive hoje, né? É impressionante pensar que ainda temos trabalho escravo, violência contra a mulher, contra as pessoas LGBT, contra crianças, quer dizer, com quanto que a gente ainda tolera e fica indiferente ao outro ser tratado de uma forma desumana, né? E o quanto a desumanização é uma das lições que a gente tira do Holocausto, que ali, né, o
o homem foi desmantelado, o homem foi aniquilado, ele deixou de ser quem ele era, ele virou um número. E a gente está vivendo novamente uma situação onde pessoas viram números. A gente mal sabe do nome e sobrenome de quem está morrendo, a gente sabe os números de quem está morrendo. Só que essas pessoas também têm família, também têm nome, sobrenome, sonhos interrompidos. Quer dizer, a gente está vivendo uma tal indiferença, né, em relação à vida humana, que aí sim eu encontro uma conexão com a questão do Holocausto. Nem por isso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a gente comparar é, na verdade, na minha opinião, a gente honrar a memória desse evento histórico tão traumático. E é a gente dizer, olha, não só a gente lembra do que foi, não só a gente honra todas as vítimas, como a gente honra mais ainda ao aprender com os exemplos de vida deles, ao aprender com as histórias deles, que a gente não pode ficar indiferente com a morte de nenhum ser humano, seja da cor, do credo, da opção sexual ou da etnia que ele for. Uhum. É muito importante isso, porque ao mesmo tempo, né, Karina, Celso e Amanda, que a gente fala que o campo de concentração não é escola, a gente também tem que falar que o Holocausto ele é uma oportunidade de aprender com o passado, né? Não que a gente esteja colocando essa responsabilidade nas costas dos sobreviventes, mas carregar a história é também aprender, né? E já entrando nesse assunto, a gente falou de banalização e revisionismo histórico, mas queria também olhar para o outro lado. De certa maneira, não é importante que a gente também se atente aos sinais do autoritarismo? Esses dias eu estava conversando com o Michel German, do IB também, que é diretor de conteúdo do IB, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que quando a gente fala de Holocausto, da Alemanha nazista, a gente sempre pensa em pós-1942, né? Pós-solução final, mas teve tudo o que aconteceu antes. Também não é importante que a gente possa usar o passado para identificar o perigo se aproximando, de certa forma? Não há a menor dúvida. Eu concordo plenamente com esta afirmação. Eu acho que esse processo, a gente tem que estar nesse momento muito alerta a esse processo todo, inclusive lembrando que Hitler, em 1932, foi eleito, também fruto de um processo eleitoral, e foi construindo, dentro da sociedade alemã, uma situação que levou ao regime autoritário. Então, acho que é muito importante a gente estar alerta nesse momento, quais são as mensagens que a gente tem ouvido e assistido, judicial, né, brasileiro, Supremo Tribunal Federal e assim por diante. E eu queria dizer, eu sei que a gente também já está num momento de síntese, eu queria dizer que também me assombra e me preocupa muito a reação de muitos membros da comunidade judaica brasileira que, de certa forma, inclusive quase que de forma imediata, saem em apoio a estas afirmações e banalizações com relação ao nazismo e, inclusive, ao Holocausto. Né? Eu acho que isso também nos faz pensar a serviço de quê e de como que a própria comunidade muitas vezes usa o seu processo de memória e como isso de vez em quando se afasta de uma memória coletiva judaica para se tornar também apoio a outras questões muito difíceis. Não que as pessoas não possam ter suas opiniões políticas, isso é legítimo e democrático. Porém, apoiar esse tipo de manifestação vindo do governo e banalizando e superficializando é muito preocupante. Olha, eu queria dizer que acho que, sem dúvida, a gente tem a responsabilidade de avisar que tem coisas muito sérias e graves acontecendo quando a gente vê as instituições democráticas sendo atacadas, quando a gente vê falas que em outros tempos a gente teria ouvido e ficado assombrado, e nesse momento elas viram normais, elas viram uma questão de estilo, a gente pode aceitar tudo. Quer dizer, por que a gente está aceitando coisas que há muito pouco tempo atrás a gente não aceitaria? Né? Eu acho que a gente tem obrigação de avisar que a gente está vendo sinais de uma história que a gente conhece, porque a gente tem a marca delas no nosso sangue.
A marca dessa história está no nosso sangue. E se a gente está reconhecendo, a gente tem que gritar. Afinal, o Holocausto aconteceu porque as pessoas se calaram. Foram muitas, muitas, muitas pessoas que se calaram e os países se calaram. Então, talvez agora a gente está vendo pessoas gritando, a gente está vendo os outros países alardeando, né? Essa afronta à democracia que a gente está vivendo, o risco disso, o risco do totalitarismo, que depois do Holocausto a gente não tem mais como dizer que a gente não conhece. A gente conhece. Então seria uma omissão grave, na minha opinião, seria quase uma conivência, quase não. Eu coloquei um eufemismo, mas assim, seria ser conivente você não gritar, não avisar, não dizer, olha, eu conheço isso, já vi isso. Agora, claro que isso vai acontecendo hoje com uma cara da sociedade de hoje. De certa maneira, é ser cúmplice também, né? Sem dúvida, quer dizer, a gente não pode ser cúmplice de uma história que a gente se vê repetindo, mesmo que for com outras caras. Olha, queria dizer para vocês que eu sou psicanalista e sou educadora da Shoah. E muitas vezes eu me pergunto onde essas duas práticas elas se encontram. E talvez tenha aí um elo entre as duas que está no texto de Freud, no Mal-Estar da Civilização, onde ele diz isso, né? Nós fazemos um pacto civilizatório porque a gente entende que a gente precisa viver em sociedade, que viver em sociedade é mais seguro do que viver sozinho. Então a gente abre mão de prazeres individuais e imediatos, a gente faz uma série de leis para garantir o pacto civilizatório. Agora, o que está acontecendo nesse momento é a ruptura desse pacto civilizatório. É dizer, olha, essas leis, elas valem para todo mundo, mas algumas pessoas não. Para algumas pessoas, elas não se aplicam. Essas pessoas que estão acima das outras pessoas. Então, vocês continuem seguindo a lei, mas nós não precisamos seguir a lei. E isso é muito grave. Isso é uma profunda ameaça à democracia. E a gente precisa dizer para todo mundo que a gente está sob ameaça. Eu acho que é assim que eu vivo a minha responsabilidade perante o legado do Holocausto. E é por isso que eu faço esse trabalho de educar sobre a Shoah também. Olha, eu acho que tudo que vocês falaram hoje e a iniciativa que a gente teve também de trazer esse tema, tudo isso é muito importante no momento que a gente vive, é essencial, e não só para a democracia em si, mas também para uma coisa que a gente tem vivido, e é muito cansativa, acho que eu falo pelos três, mas dessa estigmatização do judeu como um cúmplice desse movimento de totalitarismo, e eu acho que a mensagem mais importante de tudo é que a democracia ela é muito importante, isso parte de vozes de pessoas que querem informar, que querem educar, de dentro da comunidade judaica. Então, eu quero agradecer muito a vocês dois, Celso e Karina, e ao projeto Marcha da Vida, que é muito relevante, muito importante. Acho que quem ouvir esse podcast hoje, eu tenho certeza que é um marco da relevância de a gente falar sobre o nazismo e a Shoah de diversas formas. Muito obrigada mesmo pela participação. Eu também queria agradecer e queria afirmar a importância que o IB assume nesse momento de trazer essa questão num debate aberto, num debate crítico, num debate absolutamente não estigmatizado, e quero parabenizar a iniciativa de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu também quero agradecer a vocês, ao IB, pela parceria, por estar na luta, com muita coragem, com muita valentia, por recusar essa lógica perversa que está se impondo para nós, por ir na direção contrária, de fortalecer laços, de promover espaços de trocas que têm sido de um nível altíssimo e que nos faz sentir menos sozinhos nesse momento difícil que a gente está vivendo. Obrigada mesmo. Obrigada. E eu espero que a gente, enquanto sociedade brasileira, aprenda a valorizar cada vez mais a memória e aprender mais com o nosso passado, com a nossa história, porque isso é essencial para a gente passar pelo que a gente está passando hoje.
Quero aproveitar e fazer o IB Indica aqui já nessa conversa. Eu já fiz antes e vou voltar a fazer. É uma autopromoção também, porque é um trabalho meu, com a Isabela Pacílio, que é minha colega jornalista. O nosso TCC na faculdade, nosso trabalho de conclusão de curso. É uma série de 5 podcasts com 5 sobreviventes do Holocausto que passaram por campos de concentração e depois vieram morar no Brasil. Então, você pode encontrar no Spotify, o projeto chama Nenhuma Ideia Vale uma Vida, ou também no site nenhumaideiavaleumavida.com. Lá você tem a história de pessoas que viveram a barbárie de perto e tiveram a sorte de sobreviver, porque, como todo mundo sabe, não foram tantas as pessoas que conseguiram, enfim, passar por campos de concentração e sobreviver. E também, claro, convidar todo mundo a conhecer o projeto da Marcha da Vida, no qual o Celso e a Karina trabalham há tantos anos. E como é que as pessoas podem conhecer esse projeto, gente? Então, nesse momento, com a história da pandemia, a gente teve as nossas viagens esse ano canceladas. A gente está com um projeto mais pontual que se chama Marcha na Quarentena. Então, a gente já quer aproveitar para dizer que no domingo que vem, às 18 horas, a gente vai ter uma conversa com Carlos Reis, diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, sobre a relevância do tema da Shoah atualmente. A gente quer convidar dia 7, para participarem. Só para afirmar a data, domingo 7 de junho, às 18 horas, né, nós vamos estar em breve divulgando o link do Zoom. Então tá bom. Muito obrigada, pessoal, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigada, vocês. Gente. Adorei essa conversa. Obrigado. Foi muito gostosa. Também adorei. Muito bom falar com vocês, gente. Beijo. Um abraço. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.